começo dizendo 3 coisas importantes para vocês, meus caros corrais. Primeira, Yuki, tô morrendo de saudades, porque se a minha wife também estivesse viva, ela já tava acabando com o Bector, já tava em Underwater faz tempo. Segunda coisa, se aquela personagem misteriosa for a Pito do spin-off do Gun Game Online, eu vou ir à loucura, por conta de que, sejamos sinceros, se você entra lá no mundo de Underwater agora, você está entrando numa versão 2 de SEO, e isso seria o sonho perfeito para ela, porque quem viu o spin-off sabe qual era o objetivo dela envolvendo o SEO, não é mesmo? E a terceira coisa, Lisbeto, você roubou meu coração. Você não precisou de espadas para ter uma trilha sonora épica. Suas palavras fizeram com que seus fãs fossem à loucura. Ou seja, Harawardou. Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater, episódio de número 35 do Total Saga Alicization, episódio de número 11 dessa parte 2 maravilhosa. Foi um episódio que, sério, é aquele episódio muito gostosinho. Não é um episódio que teve tanta ação, não foi um episódio, digamos, focado muito na guerra, só que eles ainda dedicaram tempo para mostrar isso, a decisão do Império Humana, o quão dolorosa e cruel pode ser, mas necessária para que haja vitória, para que haja sobrevivência. Então foi bem legal essa situação que apresentaram na guerra e para o Berikuri, e eu diria que depois eles focam no discurso da Lisbeto, que foi aproximadamente 10 minutos, foi metade do episódio o foco nele, só que foi muito necessário, porque eu fiquei curioso em como eles iriam fazer a adaptação desse episódio. Contra que uma coisa é tá na novel, e de certa maneira quando você lê, você até consegue entender mais fácil. Outra coisa é adaptar isso da novel, e posso dizer que eles arrasaram e foram incríveis na adaptação. Para todo caso, vou ressaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei do episódio, porque ele teve várias cenas interessantes e relevantes que eu quero falar com vocês. Mas então, vamos falar sobre Sword Art Online Alicization War of Underwater e seu episódio mais recente, mais conhecido como A Importância de um Laço dos Companheiros de SEO. Começo já com a melhor parte envolvendo o Império Humano, porque se você acha que a melhor parte foi ver, digamos que os Kentoshi tendo aqueles problemas, digamos que a decisão cruel lá do Berikuri, está muito enganado, meu caro Kohai. A gente vai começar falando das waifus, por conta de que era isso que eu tava curioso, e eu fiquei bem contente, porque na novel a gente tem, digamos que a narração, a descrição da expressão da Asuna após a fala da Arisu, e eu fiquei bem, tipo, curioso em como eles iriam fazer a cena dela. Então foi um sorriso bem fofo, bem bonitinho, tipo, como se ela não soubesse se expressar. Ficou bem legal essa parte. Mas pra todo caso, o que tem a ver essa cena e por que eu quero falar dela? Porque não tem tanta importância, é só uma cena de diversão mesmo, mas foi bem legal, porque eu quero que você tenha na tua cabeça como é que elas escolheram a ordem de quem ia dormir perto do Kirito. Eu só quero que você tenha isso na tua cabeça. Será que elas jogaram Jokenpo? Será que elas quase se mataram de volta? Eu só quero que você pense nisso, porque você acha que pra Asuna ter ficado perto do Kirito, a Arisu não deve ter falado alguma coisa? Você acha que Parone ficar em cima da cama não deve ter tido alguma coisa? Então, provavelmente deve ter rolado aí uma briga pra decidir quem que ia deitar do lado do Kirito. Mas para todo caso, vemos que nenhuma em total, digamos, como eu posso dizer, aproveitamento, elas conseguiram ficar bem próximas do Kirito. Elas só ficaram em volta da cama. Mas foi bem legal, porque o Kirito, ele meio que tá se alimentando melhor, segundo a Roni. E acontece que a Arisu aí diz, deve ser por conta de 4 beldades dormirem ao lado dele. E daí surge o sorriso da Asuna. Então, sério, foi uma das melhores cenas. E como eu disse, é melhor o Kirito ter uma boa explicação pra quando ele voltar. E vai ser muito engraçado essa cena dele da Asuna quando acontecer. Mas, pra todo caso, tendo falado dessa cena, agora vamos pra parte importante do episódio. Por conta de que vemos que o sino do Império Humano toca e todos são chamados, ou ao menos os cavaleiros, digamos, mais importantes, os Seigo Kinshi, e vemos que nesse momento tanto Arisu como Asuna vão matar o Berikuri, e lá começa uma decisão cruel, mas uma decisão necessária. Afinal, para eles vencerem, eles devem acabar com a Dark Territory sem piedade. A cena em questão que eu vou ressaltar com vocês é bem rápida, mas é bem necessária, por conta do que? A gente vê que os plugistas lá, ou é plugistas, eu não sei bem o termo que se diz, por isso vamos de Kentoshi, eles tentam passar pelo abismo criado pela Asuna, e foi um abismo bem gigante a cratera criada. Para nós que estamos vendo, às vezes pode não parecer tanto, mas digamos que a obra ainda conseguiu mostrar a distância que era. Então acontece que eles tentavam passar, e acontece que o vento era enorme que vinha em direção a eles. Então eles tinham que colocar a corda e eles tinham que passar bem rápido, digamos que para fazer a garantia para que os outros pudessem passar com mais segurança. Só que acontece que muitos deles estavam caindo e estavam perdendo sua vida. E tudo isso foi por conta das ordens do Imperador. Afinal ele fala, eu não me importo com perdas, mas façam isso com uma ordem. E acontece que o líder lá, o Champion, ele fica todo estressado, ele fica revoltado. Afinal são companheiros, digamos que ele é os subordinados dele. Ele
tem um laço, ele tem uma amizade, e isso é uma revolta para ele por conta de que eles estão fazendo isso pela sacerdotisa da luz. Não é, digamos que para eles vencerem essa guerra ou para eles conseguirem, digamos, fazer a união lá do objetivo deles. Como ele disse, o plano do imperador não é esse, e sim só essa sacerdotisa. Ele está desperdiçando meus companheiros por conta desse plano dele, por conta desse egoísmo. Então você vai percebendo que vários membros importantes da Dark Territory estão sentindo isso. A gente já viu isso lá com aquele Orcs, a gente viu isso agora com o Champion. Então tá mostrando, até mesmo os subordinados do grande imperador, que é da Dark Territory, não estão mais concordando com isso. Então é bem relevante que você perceba isso. Para todo caso, a gente vê que os pluguistas lá, eles conseguem ir até o outro lado, só que acontece que o Berikuri já avisou, né? Tipo, o pessoal, a gente vai lá e vai acabar com eles. Por conta que agora não é a hora de ter dó, a gente está em uma guerra. Eles aproveitam e vão acabando com os pluguistas que chegaram por conta de que era o melhor momento. Pois veja, eles estão sem fôlego por ter, digamos que, passado por uma grande cratera. Eles estavam com sentimento de medo, eles tinham que ir com coragem, eles tinham que ter fôlego para não cair. Então, para você ver, para ter toda essa confiança, essa compostura, digamos que esse equilíbrio, cansou tanto o psicológico como o físico deles. Então, eles nem conseguiram se preparar para lutar contra os Seigo Kinshi que passaram. Assim, a gente vê que o Berikuri acaba com eles, a Asuna, a Arisu, junto dos outros. E isso foi bem legal porque eles armaram uma estratégia melhor. E o Bekuta percebeu isso, não é à toa que ele falou, ele ressaltou, mas foi bem relevante porque mostra que vários pluguistas foram derrotados e por conta disso o Champion ficou com raiva, tanto que o olho dele brilhou. Então algo promete para o próximo episódio. Mas o que eu posso dizer é que eu ressalto foi a decisão do Império Humano de fazer isso, porque eles sabem que eles têm que fazer uma trégua, só que agora não é o melhor momento, eles devem acabar, digamos que com os subordinados do Bekuta, com a Dark Territory. E acontece que se o Berikuri, como comandante, falou, eles devem obedecer isso porque é a melhor decisão para ser feita. Então era um melhor plano, a gente viu que o Rendori, ele usou as adagas, ele já cortou as cordas, fazendo com que vários pluguistas caíssem no abismo. Então sério, foi uma das partes mais frias, só que necessárias. Como eu disse, é uma guerra. Se fosse o Império Humano que estivesse do outro lado, provavelmente eles não teriam dó. Então acredito que foi a melhor decisão para o Berikuri ter tomado para acabar com alguns membros da Dark Territory. Mas tendo ressaltado essa parte, acredito que a gente continua falando do meu querido Comandante Supremo, por conta de que o que vamos falar agora é do flashback que teve entre Berikuri e a Domini Sutureta. Mas agora, continuando, vamos falar do nosso querido Berikuri, por conta de que eu falei, sou fanboy desse cara, a cada episódio ele arrepia de um jeito diferente. Mas o que eu posso falar é que eu acho que teve uma adaptação diferente, se eu não me engano, ou a adaptação que eu tava esperando ainda vai acontecer. Mas sobre qual cena eu estou falando? A cena envolvendo ele e a Quinera, por conta de que é uma cena que a relação deles é muito mais intensa, pelo menos pra mim que li a novel, ou eu posso estar enganado, também pode acontecer isso, às vezes a gente se engana os fatos. Mas o que eu quero dizer é que a cena que foi focada nele ali na adaptação foi uma premonição da morte, algo muito interessante, porque é algo que a Quinera como pontífice sempre teve, a qualquer momento, até nos sonhos dela, por conta de que sempre havia o perigo, sempre poderia haver o medo da morte, e sempre havia inimigos, e sempre poderia ter inimigos novos, ou seja, um perigo novo para ela ter que lidar. E acontece que o Berikuri ainda não havia entendido tudo isso, e agora que, digamos, ele tem várias responsabilidades, como se fosse a pontífice, a gente percebe que ele está sentindo isso, como ele fala, ele finalmente está começando a entender, ou seja, a gente vê o triste fim que a Quinera teve. Esperamos que nosso querido Comandante Supremo fique vivo, não é mesmo? Mas para todo caso, já é aquela pulguinha que você tem que ficar atrás da orelha. Por que deram destaque nessa cena envolvendo o Berikuri, não é mesmo? Mas para todo caso, então, já não fazendo você ficar desesperado se você gosta muito do personagem, o que eu ressalto agora é a cena dele e da Quinera. Eu achei que, como eu disse, era muito mais intensa a relação deles. Por conta de que, se eu não me engano, o Berikuri tinha pego a Quinera. Eu não tô brincando com vocês, eu acho que isso teve na novel. Só que agora eu não lembro se foi nesse momento, se foi mais pra frente, me desculpa, porque virou spoiler. Mas eu nem sei se vão adaptar isso, eu acho que eles são capazes de cortar. Mas eu acreditava que a cena seria totalmente diferente. Ou eu, como eu disse, posso estar sendo enganado e pode ser que a cena tenha sido adaptada bem fiel. Se você leu até a novel mais recente, pode me dizer nos comentários aí se a cena foi bem fiel ou foi realmente diferente. Mas pra todo caso, o que eu posso dizer é que essa cena da relação deles também pode ser que aconteça no outro flashback. Afinal, o Berikuri vai ter um momento mega impactante e importante ainda na parte, digamos, o quarto Cur.
então pode ser que seja depois. Mas para todo caso, ressaltando, a gente viu que foi o primeiro flashback dele e a gente viu que ele já está se preparando para várias batalhas. Mas acredito que, concluindo a parte do Império Humano, vamos ressaltar a cena relevante que teve impacto no final e que criou a hype para a próxima semana, não é mesmo? Vamos falar da cena dos players surgindo, que foi muito interessante. Afinal, vemos que o Império Humano tinha varrido a Dark Territory. A gente viu isso nos outros episódios. Digamos que o Bekotar conseguiu perder metade a 70% das forças dele. E acontece que ele conseguiu dar a volta por cima ainda, divulgando, digamos que o mundo de Andawarado como se fosse um jogo de guerra, um PVP, que você pode entrar lá, você pode ter um contato ultra realista, você pode matar, você vai sentir a dor como se fosse um clima de guerra. Então, proporcionando tudo isso, ele conseguiu convencer vários americanos que estão no período da tarde, um período bem ativo para ter login em jogos, a entrar no mundo de Andawarado. E assim surgem vários feixes de luz, e assim vários players surgem como os Cavaleiros Negros, como o exército que deve derrotar o Império Humano, e acontece que acaba com a surpresa de Asuna, de Arisu, de Berikuri, e a nossa, por conta de que a hype foi montada para o próximo episódio, e o título do próximo é Um Raio de Luz. Quem será que vai surgir? Nossa querida Shinon? Nossa querida Lifa? É sobre isso que vamos falar agora. Mas tendo falado, eu acredito que da maior parte do Império Humano que teve de importante desse episódio, voltamos a falar sobre eles quando voltar no próximo episódio. Vamos falar da entrada da nossa amada Shinon, da nossa querida Lifa em Andawarado, ou ao menos na base da Arasu, e começando a logar no mundo de Andawarado, porque esperamos que não seja que nem a Asuna, que levou 5 episódios. Mas já acalmando vocês, não tem como, por conta de que já tá acabando o terceiro cur, eles vão iniciar o quarto, é o clímax da guerra, e então, próximo episódio, elas já estão dando a entrada, ainda mais pelo título. Mas, para todo caso, falando da entrada delas, foi muito engraçado. Por quê? Eu acho que o Kikuoka, ele deve ter pensado, pra quantas garotas esse desgraçado do Kirigaya deve ter passado os assuntos confidenciais e quantas ainda vão vir na base da Arasu. Basicamente, foi isso que ele deve ter pensado. Mas foi muito engraçado porque, tipo, era 4h30, né, no Nippon, na base de Roppongi. E acontece que, tipo, eles ligam, né, pra matriz, pra base central da Arasu. E acontece que, tipo, o cara fala, tipo, então, acontece que veio uma pessoa de fora aqui querendo falar com você, Kikuoka-san. E ele basicamente fala, de fora, algum cliente, e daí ele fala, então, provavelmente não, são duas garotas do colegial. E ele fala, duas garotas do colegial, tipo, manda embora, quem que se importa com isso? E daí acontece que antes dele poder falar isso, o cara já fala, e elas mandaram te perguntar, caso você não queira falar com elas, sobre a taxa de aceleração dos Fractoraito de Andawarado. Depois desse momento, provavelmente ele já sabia quem era, não é mesmo? Que ele já pergunta o nome dessas garotas, não deixa elas irem embora mais. Porque basicamente o Kiku-san lá, ou melhor dizendo, o Higa, ele viu a taxa de aceleração, ele viu que mudou muito, ficou bem drástico, voltou pro tempo normal, tipo, sincronizando com o Nippon, e daí nesse momento, tipo, o Kikuoka ficou bem surpreendido, como é que essas garotas sabem desses assuntos? Então, basicamente, elas sentaram ali no Soul Translate, no médico bom, e logo logo elas estão em Andawarado. E foi bem legal essa parte, porque como você viu, conforme eu falei aqui no vídeo, só que essas partes que eu dei um tom diferente, é uma parte que foi na novel mostrado. De certa maneira foi usado somente outros termos, mas faz sentido da mesma forma, seja a novel ou o anime, eles mantiveram a essência, que foi o momento mais engraçado, que foi a surpresa do Kikuoka com a Shinon e com a Rifa. Então foi bem legal essa parte, mas para todo caso, vemos aí provavelmente que ele deve ter dado alguns conselhos, eu não sei se isso vai ser mostrado no próximo episódio, por isso eu já tô adiantando, mas acontece que ele fala o que vai acontecer, quais contas elas podem usar, talvez seja mostrado na forma de flashback, mas eu já decidi adiantar. Caso seja mostrado, ressalto em detalhes com vocês no próximo episódio. Mas para todo caso, vimos que elas tiveram acesso e logo logo, Andawarado, teremos mais duas deusas. Para todo caso, tendo falado agora sobre essa parte, acredito, foi legal a cena porque basicamente todo mundo da Hazu tá dormindo e o Higa lá, ele acorda e tipo, ele vê, o Kikuoka-san tá acordado, tá tipo todo com uma pose preocupado. E o desgraçado não tava acordado, ele tava dormindo de olho aberto, tanto que ele nem escuta o telefone tocar. O Higa fala, Kiku-san, dê um A, tipo, atende o telefone, tá tocando. Então foi muito engraçado isso, porque 10 horas já se passou desde que a Asuna entrou. Afinal, na conta dele, digamos que baseando-se na taxa de aceleração do mundo de Andawarado, já era pra ter se passado um ano equivalente às 10 horas da Asuna lá. E acontece que ele pensa, nossa, gente, não tem uma notícia dela até agora. O que aconteceu? O quão distante fica? Realmente, o Aro do Endo faz jus ao título, porque realmente é o fim do mundo. Está longíssimo do Império Humano. A gente até agora não teve uma notícia e já faz mais de
10 horas. Basicamente foi isso o pensamento dele. Então, acontece que foi legal, porque se não fosse graças à ligação da Shinon, da Rifa, ou melhor dizendo, da Arasu, eles não queriam saber que o fluxo da taxa de aceleração diminuiu para o tempo normal. Então foi bem interessante porque basicamente o que se passou, digamos assim, em Andawara do um dia, foi o equivalente às 10 horas que se passou para eles. Então acontece que o subordinado do Bekutar, realmente, a cena foi mostrado que ele diminuiu. Só que provavelmente o fluxo ele já deve ter diminuído antes, só que essa cena só foi mostrado agora. Então é bem interessante porque senão a gente ficava na dúvida, mas como assim? Se a Asuna já passou, então já era para ter se passado alguns meses quando ele diminuiu. Mas não, a cena que foi mostrada agora, ele diminuiu já faz algumas horas atrás, digamos que logo quando a Asuna provavelmente logou, e por isso só se passou um dia ou algumas horas, mas a gente não sabe bem ao certo quando que a cena se encaixou, por isso que a cada momento é mostrado a hora, digamos que quando mostra, o Império Humano está nessa hora, e o mundo de Andawara, ou melhor dizendo, o mundo real, o Ocean Tataro, tá nessa hora. Mas para todo caso, quando a Asuna logou, provavelmente deve ter sido o momento que ele deslogou, ou melhor dizendo, ele diminuiu a taxa de aceleração, por isso que não se passou nem uma semana, para você ter ideia. Mas para todo caso, era uma cena que eu tinha que destacar porque realmente, tipo, a gente fica com essa dúvida, mas então era para ter se passado pelo menos algum tempinho, mas não, porque a taxa de aceleração, quando o subordinado do Bekutar lá, o Kraito, eu não lembro bem o nome dele, diminuiu, ele já deve ter feito isso faz tempo, e a gente que só viu agora. Mas falado de importante o que teve nessa cena, acredito que eu já ressaltei o que eu mais queria, o que eu mais gostei da cena, por conta de que foi bem interessante mesmo a taxa de aceleração, o Kikoka ter visto isso, ter visto que a Shinon e a Rifa provavelmente usarão contas de super deusas, a gente já viu isso pela Open, é algo que eu acho que nem precisa ficar criando expectativa, digamos que dúvidas, porque você sabe que elas vão usar. Então, para todo caso, voltamos a falar das deusas que estarão em Andawara no próximo episódio. Agora vamos falar de uma personagem muito querida por certa parte do público de SO. Vamos falar do porquê de Risbeto ter pego o coração do pessoal nesse episódio. A cena dela foi bem rápida, afinal a gente viu que a Yui, digamos que deu todas as recomendações, pediu a ajuda deles, e acontece que não tem como, né? Eles vão precisar reunir uma galera, porque querendo ou não, vai ser 50 mil pessoas de contas americanas contra o Império Humano que não chega talvez a 5 mil, a 10 mil, não é mesmo? Então eles vão precisar de bastante ajuda, só que foi como o Agrio falou, tipo, lá tá bem diferente, aqui a gente tá de madrugada, o horário que é menos ativo, diferente da América. Então foi bem interessante porque por isso que a Risbeto reuniu todos e falou toda a situação. E foi relevante por quê? Porque ela deu um discurso que calou a boca de todo mundo, é isso. Ela só faltou esmurrar e pisar no pessoal que não queria participar. Afinal, ela fala os problemas de ser um sobrevivente, querendo ou não, de ECO. O que é considerado uma celebridade, um herói, para os sobreviventes é o contrário. Eles estão em lista de principais candidatos a potenciais criminosos. Nem preciso dizer quem também seria considerado, né? Também posso dizer que foi mostrado que eles têm várias sessões de terapia e são obrigatórios. Às vezes eles têm que tomar certos remédios dependendo do caso da pessoa. Então, acontece que foi interessante isso porque ela mostrou que, por mais que eles tenham sobrevivido, alguns sejam considerados heróis, o que eles próprios não se consideram, eles têm esse tipo de problema. Eles tiveram que frequentar, digamos que uma Gakkou especial só para eles, não é só para eles que são os mais novos. Devemos lembrar que ela ressaltou que até pessoas mais velhas, que já tinham, digamos que uma vida, um Shigoto, tem, digamos que as dificuldades também por ser um sobrevivente de SO. Então a forma como ela falou foi tão bonito, porque vocês sabem, trilha sonora comigo é um momento marcante, e o momento que eles usaram a música, digamos como se fosse um clima de luta, foi muito épico, porque era um discurso, e era como se fosse uma luta, porque as palavras que ela usou acabou com várias pessoas ali, e acontece que no finalzinho, ter usado a ending da Arisa me comprou, tipo, foi a melhor cena do episódio, basicamente. Então, foi bem legal aquela cena, eu até vou falar daqui a pouco, mas digamos que o discurso, a fala dela, falar que por ser um sobrevivente desse ou nem tudo é fácil como parece, tem suas dificuldades, foi legal porque fez com que todos repensassem o que eles estavam questionando para eles. E vemos que basicamente a parte da Risbeto vai se concluindo por conta de que eu acredito que é uma parte que é melhor você assistir do que ficar ressaltando. Afinal, a gente vê que ela engloba, ela fala da importância do mundo de Andawara, do como que surgiu tudo isso, que foi graças ao primeiro mundo, que todos estão vários conectados a essa realidade. Só que a parte que ela fala da realidade que você, quando está nesse VR MMO, foi interessante por conta de que ela fala, então o tempo que você passa aqui seria uma mentira, o do porquê você não queria ajudar só por conta disso, porque ela trata todas as lágrimas, encontros, partidas, desafios, algo como uma realidade, como uma vida que ela tem ali. E isso é algo, como ela falou, muitos sobreviventes desse outro
tendem a trazer, digamos que, esses assuntos para a sua realidade. Só que é algo que todos deveriam sentir quando você está jogando, quando você está em um mundo de VR MMO. Então, o discurso da Lisbeth foi, tipo, de acabar, foi impactante, foi muito bonito, por isso que eu falo, veja essa cena, nem que você tenha que rever. Mas foi uma cena bem legal. Pode parecer que às vezes tem umas partes que não são totalmente sérias, mas se você prestar atenção, você vê toda a seriedade que foi mostrado e todo o contexto, porque tem uma ligação não só a ela, como a todos ali, seja um sobrevivente de SEO ou não seja um. Então, o final, tocando a ending da Lisa, ela falando tipo, Watashi no negai, e daí acontece que a parte que eles se curvam foi indescritível, porque tipo, combinou, sincronizou com a letra, digamos que um pedido deles, então foi bem perfeitinho, digamos que eles conseguiram colocar, eu até fico pensando se eles não decidiram colocar a ending naquele momento para que encaixasse perfeitamente. Ocorre a cena da Lisbeth junto dos companheiros do Kirito se curvando, então, sério, eu acho que foi bem proposital. Para todo caso, como eu disse, foi uma das melhores cenas, por isso que eu percebo que a Lisbeth tem tantos fãs desde a primeira temporada e até hoje em dia, porque realmente ela mostra a dedicação, o carinho que ela tem pelos seus companheiros e ela tenta fazer o máximo que pode. E por isso eu ressalto, eles conseguiram deixar de um tom que fica tão emocionante, tão bonito quanto da novel, porque assim eles conseguiram transcrever e mostrar os sentimentos, digamos que, da personagem através da Seiyu também, todo o contexto mostrado na adaptação. Então eles arrasaram, digamos, nessa parte. Mas para todo caso, acredito que assim, praticamente eu abordei tudo do episódio. Sem dúvidas, foi um ótimo episódio de Sword Art Online Alicization. Acredito que eu praticamente ressaltei tudo que eu queria com vocês, meus caros corrais. Por conta do que ele foi um episódio que, como eu disse, a adaptação, digamos que o tempo administrado, eles conseguiram fazer muito bem. Eles englobaram parte da Shinon, da Rifa, eles conseguiram colocar o discurso da Lisbeth, que era algo esperado para quem leu a novel, sabia que isso iria acontecer em algum momento. Eles conseguiram ainda dar foco, um pouco de ação do Império Humano, que provavelmente eles poderiam ter cortado, mas ainda mais não, eles colocaram. Eles poderiam, tipo, praticamente ter colocado só a cena final que teve do episódio, mas não, eles ainda abordaram um pouco Mercury, mostrando tudo, a decisão fria. Então foi bem legal, digamos que a parte que eles conseguiram englobar tudo em um episódio, que o tempo é normal, digamos, para uma adaptação semanal. Devo elogiar isso. Para todo caso, como o título diz, não foi só uma decisão fria para o mundo de Underworld, foi uma decisão fria para a própria Lisbeth enquanto falava o discurso. Afinal, a gente viu que ela diz os problemas caso o pessoal queira converter a conta para ajudá-los. Não é à toa que isso foi um dos assuntos que trouxe problema e eles ficaram questionando até que ela conseguiu contornar a situação. Mas é aí que eu ressalto a personagem misteriosa que eu falei no começo do vídeo. Eu tenho muita certeza que pode ser a Pito, e aí que eu já digo, vai ser uma coisa diferente da novel, por conta que a novel, eles focam muito nos personagens principais, eles até mostram a entrada, só que se eles colocarem uma personagem do Gun Game Online, que foi uma personagem importante, que foi uma personagem principal como a protagonista, eu acho que vai ser perfeito, porque vai mostrar a importância de um spin-off e vai mostrar, digamos que a Pito querendo cumprir o seu objetivo, porque basicamente ela vai estar no SEO2, porque você vai ter o sistema de absorção de dor desligado, ou seja, você vai se machucar. Se você, digamos, morrer no mundo de Underworld, você vai perder, digamos que o seu personagem, ou seja, você gastou maior tempão, é como se fosse a sua morte realmente naquela realidade, além da outra parte que foi mostrado que você não vai poder deslogar, ou seja, você só vai poder deslogar quando toda essa encrenca for resolvida. Praticamente é um SEO2, então seria perfeito realmente se for a Pito. Pela descrição, pelo visual que mostram, eu tenho muita fé que vai ser ela, porque por mais que tenham mostrado um cabelo longo e no estilo de elfo, faz semelhança ao mundo de Gun Game Online, então eu tenho muita certeza que pode ser ela. Eu realmente fiquei surpreso, porque vai ser algo bem diferente da novel, só que é algo relevante se mostrar um personagem novo. Mas lembrando, isso é só uma possibilidade, pode ser que não, mas eu gostei de ver aquela NPC que estava do lado dela, aquela fada, por conta do cabelo branco, e daí a gente já pensa, relação com a Yuna, referência ao Ordinal Scale, então será que não é o vilão do Ordinal Scale? A gente daí começa a pensar isso, porque o Ordinal Scale, ele aparece na Open, e eu acredito que o Ordinal Scale, ele até não vai ter importância no Alicization, ele começa a ter importância no pós-Alicization e na novel nova que está sendo publicada pelo Reiki Sensei, então até pode não ter nada do Ordinal Scale nessa parte do Alicization, mas no próximo arco de SEO, a próxima saga, vai ter importância. Mas para todo caso, a gente não sabe, pode ser só uma coincidência o cabelo na NPX ser branca. O que eu posso dizer também é que uma outra possibilidade do personagem misterioso ter aparecido pode ser um vilão, pode ser um inimigo que vai se aproveitar, vai converter e ir para o mundo de Underworld, um antigo sobrevivente também
desse O? Pode ser que sim. Então você percebe que temos 3 possibilidades. Pode ser a Pito do Gangue Online, pode ser algum personagem de Ordinal Scale, ou pode ser um sobrevivente desse O. Embora pelo jeito que eu falo, daí faz mais referência a ser Ordinal Scale, sendo que o vilão também era um sobrevivente, mas eu quis dizer aí um outro sobrevivente. Mas para todo caso, a gente vai ter que esperar, pode ser que eles nem queiram mostrar isso nos próximos episódios, eu espero que mostrem depois de terem dado tanto destaque. Mas para todo caso, acredito que eu ressaltei daí essa parte que eu queria. Então, tendo falado, acredito que praticamente falei de tudo. A parte, digamos que dele se curvando, pedindo humildemente, é uma parte muito típica da cultura Nippon-jin, mas é uma parte que eu admiro e acho muito bonita de destacar com vocês. Porque, querendo ou não, você está pedindo um favor. Então, eu acho que é muito nobre quando você se curva. E foi muito legal isso. Para todo caso, o que eu posso também ressaltar, a cena do Kikoka, como eu disse, foi muito engraçado, ele dormindo com o olho aberto. Praticamente assim, eu destaquei tudo que eu queria com vocês sobre esse episódio mais recente de Sword Art Online. Mas então, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld? Mas antes de falarmos o que podemos esperar para o próximo episódio de SO, eu devo ressaltar, digamos, que o laço realmente que foi criado. A gente viu, digamos, que os sentimentos que eles são gratos ao Kirito, por conta que o Clan, o Agro, eles abordam, eles falam que está na hora de retribuir o favor para o Kirito, por conta de toda a história, a referência que eles tiveram desde o tempo da temporada 1. Então, eu acho que foi muito legal aquela cena que eles abordam, digamos que sobre Arisu, sobre o mundo de Underworld, porque é algo que vai se desenvolver até com o passar do tempo, digamos que mais no finalzinho do arco, né, todo esse processo das HIs. Só que realmente, digamos que a temporada 1 tem um fundamento que criou cada temporada por conta do Projeto Seed, que criou vários mundos, até ser criado esse vasto mundo de Underworld. Mas para que o Projeto Alicization fosse ser criado, a gente viu que cada temporada teve, de certa maneira, uma importância para ser abordado nessa temporada. A gente nota isso, seja desde um relacionamento com o protagonista, o sentimento dele crescendo, algo que a gente vê nessa temporada, como, digamos, uma clara referência do Medic Bone aos Soul Translate, aos Light Cubs. Então, eu diria que a Alicization é a junção, digamos que de cada saga que já teve de Sword Art Online, só que ainda abre várias possibilidades do que está para vir. Então, é uma temporada muito importante que a gente sempre tem que ficar atento no que é mostrado, principalmente nessa cena quando eles tratam as emoções, as ligações que geraram, digamos que, uma nova forma de humanidade, Arisu, e ainda falam sobre o mundo de Underworld. Mas, como eu disse, é uma cena que é muito importante, eu ressaltei aqui bem o rápido, básico, mas é algo que a gente pode conversar com o tempo quando for abordado com o decorrer dos episódios. Mas, para todo caso, então agora vamos falar o que podemos esperar para o próximo episódio de SO. Para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld, meu caro e minha querida Kohai, acredito que veremos a confusão que vai ocorrer no Império Humano, porque, sejamos sinceros, a gente viu muitos problemas, afinal milhares de players estão surgindo, e veremos que a Asuna terá que usar suas técnicas de nível de conta divina mais uma vez, o que pode trazer problemas para si própria, mas será interessante ver ela criando outro abismo, eu pelo menos acho relevante isso. Mas o que podemos ressaltar é que basicamente eles devem focar em mostrar a Shinon e a Arifa, eu não acho que eles vão enrolar, por conta que é o final do terceiro Cur, é o início do quarto Cur, eles já tem que ir para as partes mais importantes da guerra, então Arifon e a China devem muito chegar no próximo episódio, no mínimo a China não aparece, eu acredito que eu dou quase certeza disso. Mas para todo caso eles também devem focar lá nos outros companheiros do Kirito, talvez alguém falando quem vai, talvez mostre o personagem misterioso que eu tanto ressaltei, mas o que eu dou destaque mesmo é para Underworld, que vai ser o foco provavelmente e que deve ser realmente mostrado, por isso que eu nem falei tanto da Lisbeth, porque eu acho que se for aparecer é final do episódio e olhe lá, então o foco vai ser realmente as novas deusas chegando, Shinon e Rifa. Mas se já serve de consolo, uma coisa já parei alegrando vocês, como o terceiro Cur já está acabando, o quarto Cur vai se iniciar. E nosso querido Kirigaya Kazuto, nosso querido Kirito-sama, finalmente logo voltará. Como eu disse, ainda devemos ser pacientes, mas logo ele irá fazer sua aparição majestosa. Para todo caso, uma coisa é certa, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata, né?